Quando nós temos uma figura que possui três lados e três ângulos, ela recebe o nome de triângulo. A gente consegue classificar o triângulo olhando a medida de seus lados e olhando a medida de seus ângulos. Olhando a medida de seus lados, nós temos o triângulo chamado de equilátero, que é aquele que possui todos os lados de mesma medida. Repara que aqui eu coloquei um tracinho, um tracinho, um tracinho, significa que cada um desses lados tem a mesma medida. O triângulo chamado isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida. Aqui eu coloquei dois tracinhos e dois também, representa que esses dois possuem o mesmo tamanho. Já o triângulo chamado de escaleno, ele possui todos os três lados com medidas diferentes. Aqui eu coloquei um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos, ou seja, todos os três lados desse triângulo têm tamanhos diferentes. Se a gente vai classificar o triângulo olhando nos ângulos dele, a gente consegue classificar em triângulo retângulo, triângulo acutângulo ou triângulo obtusângulo. O triângulo retângulo possui este ângulo aqui, que é esse quadradinho com ponto no meio, que representa para a gente um ângulo de 90 graus. O triângulo chamado acutângulo, ele possui todos os ângulos menores que 90 graus. E o triângulo obtusângulo possui um ângulo com uma medida que seja maior que 90 graus. Agora, na outra página, a gente tem um complemento da teoria, que é a seguinte. Em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus ângulos internos é 180 graus. Então, para que a gente faça uma experiência para provar que isso está correto, eu fiz um traço, uma linha reta aqui, e essa linha reta, se eu colocar o transferidor, você vai observar que ela mede exatamente 180 graus, a medida que a gente tem do transferidor. E eu fiz o desenho de um triângulo e recortei esse triângulo que eu desenhei, colorindo os três ângulos internos dele, tá vendo? Aí, usando uma tesoura, pode ser até a mão livre, se você quiser fazer essa experiência. Você vai recortar esse triângulo, é o caso que eu vou fazer aqui, sem cortar os ângulos. Os ângulos eu não tô mexendo, tá vendo? Os três que eu colori eu já deixei iguais, mas eu separei esse triângulo em três pedacinhos. Por quê? Porque agora eu vou colocar os três nessa linha reta e levando em consideração esse vértice aqui que eu desenhei, tá vendo? Então, o triângulo verde tá colocado aqui, o ângulo verde. O ângulo azul, eu vou colocar encostadinho no verde, e o ângulo laranja eu vou colocar encostadinho no azul. Quando a gente faz isso, o que que acontece? Os três ângulos juntos formam uma linha reta, e linha reta mede 180 graus. O que que significa, então? Independente do tipo de triângulo que a gente tenha, quando a gente soma os três ângulos internos dele, o total disso sempre é igual a 180 graus. Então, voltando na figura anterior que a gente estava vendo, tá? Nessa imagem anterior aqui. O triângulo chamado triângulo equilátero possui três lados de mesma medida. Vou aumentar um pouquinho a imagem aqui, gente, para você ver com bastante detalhe as figuras. O triângulo chamado triângulo equilátero, a gente sabe que ele tem os três lados de mesma medida. Consequentemente, ele tem os três ângulos de medida igual também. E aí tem que valer 60, 60 e 60, porque somando três vezes o número 60, nós temos o total, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Já esse que é o isósceles, se ele possui dois lados iguais, consequentemente ele tem dois ângulos iguais também. Se esse ângulo mede 70 e esse mede 70, 70 mais 70 é 140, o da pontinha tem que medir 40 graus, porque quando eu somar os três, a gente vai ter a soma de 180. Já o triângulo escaleno, que é aquele que possui os três lados de medidas diferentes, os ângulos acompanham essa característica de desigualdade. Todos os três ângulos
têm medidas diferentes, como os lados também têm medidas diferentes. Porém, quando eu somar esse ângulo mais esse, eu vou ter a soma que é 180 graus. Agora, esses outros três que a gente classificou quanto aos ângulos, o primeiro que é o triângulo retângulo, a gente sabe que tem um ângulo de 90 graus, esse mais esse tem que dar 180. 90 mais 60, 150, mais 30, 180 graus. Se ele tem os três ângulos de medidas diferentes, ele tem três lados de medidas diferentes também. E uma característica que existe de triângulo é assim, ó. Na frente do ângulo maior está o lado maior. Na frente do ângulo menor está o lado menor. Na frente do ângulo médio está o ângulo médio da figura. Já o triângulo acutângulo, eu vou somar os três ângulos, repara para você ver que os três são menores que 90, que é a característica do triângulo chamado acutângulo. Quando eu somar a medida desses três, nós teremos o valor de 180 graus. 60 mais 50 é 180, 60 mais 50 é 110, 110 mais 70, 180 graus. Agora, o triângulo obtusângulo, que é aquele que possui um ângulo maior que 90 graus, tá vendo? Quando a gente somar a medida dos três, também nós teremos o total de 180. 110 mais 50, 160. 160 mais 20, 180 graus. E vale aquela propriedade que eu disse anteriormente. Na frente do ângulo maior está o maior lado da figura. Na frente do ângulo menor está o menor lado do triângulo. Na frente do ângulo médio está o lado médio. E o que eu preciso que você entenda, então, dessa aula? Os triângulos nós classificamos quanto aos lados. Equilátero, se todos forem iguais. Isósceles, se dois forem iguais. E escaleno, se todos forem diferentes. Ou quanto aos ângulos. Retângulo, se ele possuir um ângulo de 90 graus, acutângulo, quando ele possuir apenas ângulos menores que 90 graus, ou obtusângulo, quando possuir um ângulo maior que 90 graus. E independente do tipo de triângulo que a gente tenha, qualquer uma dessas nomeações aqui, quando eu somo os três ângulos internos da figura, o total sempre é igual a 180 graus.